Olá, pessoal do Digital Sem Dó! Gente, hoje é um dia tão especial pra mim, eu tô muito feliz e emocionada. Vocês não sabem quem tá aqui compondo a mesa comigo. Eu vou falar primeiro, pra depois ele não ficar me enchendo o saco, o Miguel, a Lívia e a doutora Paula. Muito obrigada pela sua presença. 35 anos de idade, um case super bacana de sucesso que a gente tá trazendo aqui pra vocês hoje. São mais de 400 alunos já, gente, e ela começou no digital e eu acompanhei tudo, então é uma convidada super especial. Vou dar a palavra para ela poder falar um pouquinho pra gente sobre esse começo e depois a gente vai falar sem dó de tudo que aconteceu nesse trajeto dela super bacana. Eu tô muito contente de te receber aqui, de verdade. Obrigada. Obrigada a você, fiquei super honrada com o convite. É um prazer estar aqui, é um assunto que eu amo, apesar de ser pediatra e não ter aprendido nada sobre isso na faculdade, mas o digital é um assunto que é minha paixão hoje em dia. Então, se eu puder ajudar alguma outra pessoa que estiver ouvindo aqui, eu vou ficar muito feliz. E uma coisa que eu tava pensando hoje de manhã, que queria te falar, é que quando eu comecei no Instagram, eu falava com mães. E aí, a gente vai falar sobre a minha história aqui, né, hoje, mas só uma chamadinha. Eu falava com mães, e aí eu fiz uma virada de fala e de público, e eu fiquei muito preocupada com o que as mães dos meus pacientes iam pensar. Então era uma dificuldade muito grande para mim. E assim, o pessoal que trabalhava comigo há um tempo atrás falava: Paula, você tem que ou falar com um ou falar com outro, você precisa definir seu público, tá ficando confuso. E hoje estar aqui convidada por uma mãe de paciente para falar sobre o digital e não sobre a pediatria me deixa muito feliz, muito orgulhosa. Pelo visto, não incomodei tanto assim com a mudança de fala. E é um assunto delicado, porque a minha ideia é trazer um pouco mais de confiança para os médicos, e nisso eu falo sobre cobrar consultas mais caras, e as minhas mães estão assistindo. Então, assim, é de fato um assunto delicado, mas fico muito feliz que você tenha reconhecido isso como um trabalho, um braço do meu trabalho, e tá aqui hoje falando não sobre, resfriado, mas falando sobre o digital. Então, obrigada pelo convite. Imagina. Eu falei pra Lívia, contei pro Miguel, falei um pouco sobre a sua história, deixei eles buscarem ali no Instagram, procurarem você e estudarem você, mas eu sei de cor e salteado essa trajetória, porque assim, a gente se conhece desde 2019, né, que a gente tava falando aqui nos bastidores, e a sua trajetória, ela pra mim é uma inspiração, porque você cresceu de uma maneira tão, eu não sei se isso foi projetado, mas me pareceu sempre tão estratégico, até quando eu fiz seu curso e que ali eu percebi seu crescimento e tudo mais, eu falei, essa mulher, ela tá crescendo, e olha o que aconteceu agora. Eu fui acompanhando isso, e quando eu te chamei, realmente foi porque eu acho que as pessoas, elas, aqui a gente vai falar sem dó, tá? E assim, as pessoas precisam entender e sair um pouco da zona de conforto, mas perceber que as coisas não são imediatas. Precisam pegar alguém como case e falar, é isso, e levar isso em consideração. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse começo e que momento você falou, não, realmente é esse meu público. Eu sei de um vídeo seu do Instagram que é muito bacana, que você fala do começo, que você apoiava o celular, não sei na onde e tudo mais, e conta um pouco desse começo e ali, não, vou contratar uma equipe. Fala pra nós um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai poder usar isso como uma aula, sabe? Você sabe, Thaís, que quando um dia eu tava fazendo uma live com uma aluna, e aí eu falei pra ela, nossa, você é das antigas, né? Porque antes o meu curso chamava Pediatra que me tornei, que era o nome do meu Instagram, né? E aí eu falava, nossa, que vergonha, sei lá, das antigas, porque o curso era tão feio, as aulas eram tão mal gravadas, o som era horroroso. E aí ela falou, Paula, você sabia? E aí ela renovou o acesso e pegou o curso depois gravado, né? E ela falou assim, Paula, você sabe que isso foi talvez uma das melhores coisas que eu aprendi com você? Que eu podia começar sem estar pronto? E eu ver como era. O conteúdo era bom, mas a gravação era um horror. E como ficou, me autorizou a olhar e falar, pera, eu posso começar as coisas que eu tenho que começar do jeito que dá pra fazer agora. Sim. Então, contrariando tudo que parece ter acontecido,
não foi nada disso, assim, foi zero estratégico e eu fui vivendo as coisas que foram acontecendo. E eu acho que isso também é uma autorização para quem quer dar esse passo. Porque pensar em estratégia, equipe, time, tem que estar tudo muito redondinho para eu fazer acontecer, começa. E aí as coisas vão acontecendo. Então, eu nunca sonhei em ir pro digital, eu não sabia nem o que era, já não sabia nem o que era lead, CPL, não entendia nada. Eu era uma analfabeta mesmo, assim. E aí eu desenvolvi, e provavelmente você estava nesse tempo também, eu estava fazendo um processo de coach, e aí a minha coach falou pra mim, eu fui com a ideia assim, falei, olha, não dá pra eu viver essa sazonalidade da pediatria. Então, não me apresentei muito bem, eu sou pediatra, né? E, enfim, eu trabalhava só com isso, só com atendimento domiciliar. E aí eu falei pra ela, não dá pra viver a sazonalidade da pediatria, porque não dá pra começar meu mês sem paciente marcado, e no fim do mês ter sido um mês bom, mas assim, poxa, haja gastrite pra dar conta de começar o mês desse jeito. Então, eu preciso criar um jeito de começar meu mês com mais segurança. E aí a gente criou o projeto das 5 semanas de amor. Eu fui criando ele ao longo desse processo de coaching, né? E aí, o que era o projeto das 5 semanas de amor? Eu fechava com uma mãe 5 consultas particulares. Então, se eu tivesse 5 mães, eu tinha 25 consultas no mês. Então, ótimo, já ficava mais tranquila. E aí, isso foi final de 2019, e aí no dia 3 de janeiro de 2020 eu lancei as 5 semanas, mandei para a lista de transmissão que eu tenho das mães dos meus pacientes, que você tá lá dentro, e falei no Instagram. E eram 10 sessões que eu tinha com a coach, e isso aconteceu na 9ª. E aí na 10ª eu cheguei lá e falei, ela, e aí, como foi? Eu falei, foi sensacional, um monte de pediatra perguntando como é que você leva a balança, você pesa, você mede, você não sei o que. E ela, e aí, você contou? Eu falei, contei. Ela, tá louca. Ela falou, junta isso e faz um curso e ensina esse povo. Há quanto tempo que você não tá programando esse projeto, vivendo do domiciliar, criando a sua estratégia para fazer atendimento domiciliar, e de repente você vai lá e conta? Tá doida? Vou vender para pediatra? Vou ensinar médico. Vou ensinar médico, vou cobrar de colega? Ela falou, vai. Sim, é um negócio. É um negócio, aí isso era janeiro, e aí... 13 de março, eu tava dando aula pra primeira turma. Olha. Então, assim, eu sempre fui muito... tem que fazer? Então vamos. É legal essa ideia? Então vamos. Só que isso era a 10ª sessão com ela. Aí, fim, né? Tipo, aí eu fui pro mundo. E fui entender o que eu tinha que fazer. Não sabia. E a primeira coisa que eu fiz foi, eu não vou gravar as aulas. Primeiro eu vou ver se eu vendo. Senão, imagina, eu vou investir pra gravar a aula, pra fazer tudo bonito e não vendo. Então, eu entrego essa ao vivo. Aí, eu entreguei essa ao vivo. E era ainda uma coisa muito... Que louca é você fazer atendimento domiciliar, porque ainda era um mês antes da pandemia. E aí, as pessoas me achavam uma doida fazendo atendimento domiciliar. E aí, veio a pandemia e todo mundo falou, uau, né? Olha, é isso mesmo. E, então, aí a segunda turma já veio na pandemia. Então, eu comecei meio no tropeço e segui no tropeço, assim, vários tropeços me trazendo aqui hoje, sabe? Mas eu queria muito que as pessoas pudessem ter essa consciência de que a gente não precisa deixar tudo muito redondo, sabe? Às vezes é uma ideia e fala, vou vender essa ideia no final de semana ao vivo. E aí isso é um começo. E aí essa gravação maravilhosa eu vendi por um tempo, essa coisa horrível. Eu tinha um computador Dell que tinha... Eu me formei há 17 anos, então ele tinha pelo menos uns 13, esse computador. Então ele é de 2006. Então você pensa a qualidade da câmera, do vídeo, eu não comprei nenhum webcam, sabe? Nada, foi do jeitinho que era mesmo. Horrível. Então eu vendi essa gravação algumas vezes e as pessoas tinham resultado, mas a gravação era bizarra. E aí, depois, eu fiz uma gravação tão bizarra quanto. Eu achava ótimo. E aí, o que eu fazia? Eu lembro que eu não estava conseguindo gravar e eu volto um pouco na história. Eu tinha a Isabela já, né? Que hoje ela tem 7 anos. E aí, eu tive 2 abortos. E aí, eu engravidei da Olivia. E eu engravidei da Olivia exatamente no mês que eu fiz minha primeira turma no digital. Então, eu tinha trombofilia, eu tinha que usar o Clexane, que eram as injeções na barriga, e eu não podia trabalhar por causa do Covid, então era uma gestação de risco, então eu tive que parar de atender. E aí o digital segurou as pontas, financeiramente falando, e na minha cabeça também, porque eu não consigo ficar parada. O digital segurou as pontas, mas daí eu tava grávida e precisando gravar as aulas. Aí eu falei, não tá dando. A Isabela não tinha escola, eu tinha que dar conta da casa, aquela confusão em casa, eu não conseguia gravar. Aí a gente foi pro Clara,
pro hotel aqui perto, eu e ele no final de semana, e eu gravei lá. E aí era assim, eu na cama do hotel, colocava livro, uma lata de leite da Isabela, apoiava o celular na lata de leite. O que ninguém vê. O que ninguém vê. Rolê que horrível. ninguém vê. Aí você vai ver a imagem do vídeo, né? Gravado meio assim, sabe? Mas era o que eu tinha. Eu não queria parar, entendeu? E você fez? Eu tava me descobrindo. E aí eu fiz. Desse jeito. Então, assim, foi tudo muito alinhado, zero. Tá. No outro ano... acho que no outro ano, um pouquinho mais, 1 ano e meio depois, aí eu fui pra um estúdio e gravei o módulo principal, que é o módulo das 5 semanas de amor. E aí é o módulo que tá gravado até hoje. Aí ficou bonitinho, com florzinha aqui, sabe? Com tudo, com acústica, né? Tá. Câmeras profissionais e tudo. Mas até então, eu vendi, sei lá, umas 8 turmas, 9 turmas. Nossa, que bacana. Esquemão aí. É muito bacana a história dela. Tipo que a gente usa muito a frase, né? Que o bom é inimigo do ótimo. Então, praticamente é o quê? Essa reação, saia da sua zona de conforto, né? Virou jargão aqui do programa. Virou. E comece a fazer. E com o tempo você vai lapidando. Ou seja, uma joia bruta encontrada é uma joia bruta. Ela não tem valor e peso. É mais ou menos isso? Você acredita que o caminho é esse, ó. Começa com o que você tem, vai quebrando as barreiras, vai fazendo a curva de aprendizado, tem um universo gigantesco e nunca termina, né? Porque se a gente começar a falar assim, já sei tudo, né? Acredito que não seja isso, foi isso que você tá falando, né? Nossa, zero. E assim, eu fiquei por um tempo, eu fiquei 2 anos com 2 pessoas que eram meus sócios nessa empreitada aí do começo, foram maravilhosos. Assim. Mas tinha sócio também? Eu tinha sócios nesse começo. Então, logo que eu comecei por uma agência. Não tive uma boa experiência, mas essas 2 pessoas vieram pela agência. Então, eu cortei com a agência e segui com eles. E a gente seguiu como sócio. E aí a gente ficou juntos por 2 anos. Só que eles também eram empreendedores, assim, eles não eram bastidores, sabe? Então a gente teve que respeitar esse momento deles, porque o lugar deles era na tela também, com os produtos deles e tal. Então a gente encerrou por aí, mas seguimos super bem. Inclusive o filhinho de uma delas, da Gabi, nasceu, e eu tô fazendo as 5 semanas de amor dele. Então, assim, a gente tem uma relação ótima. Então, a gente ficou nessa sociedade por 2 anos. E aí, um dia, eu vi um vídeo do Vitor Damasio, que hoje é o meu mentor, em 2021. E aí, ele falou, eu não lembro muito o que ele falava, mas era sobre precificação de produto. E era uma dor minha, porque só de cobrar eu já tava desesperada, né? Cobrar muito, então, eu tava à beira de um colapso. É o medo sobre preço e valor, né? Total. E aí, ele falava alguma coisa sobre isso no vídeo, e o Vitor é duro, né? E aí eu mandei esse vídeo pro pessoal, pro Bruno e pra Gabi, e falei, olha, só faltou ele começar o vídeo falando, Paula, e seguir, sabe? Que é bem o que eu falo pro pessoal da mentoria, lá do curso, falo, gente, vocês têm que tocar a pessoa de um jeito que ela fala, ele tá falando comigo. E o Vitor tava falando comigo naquele vídeo. E aí eu falei pra eles, eu falei, gente, a hora que a gente fizer o nosso primeiro 6 em 7, eu entro na mentoria do Vitor, é meu presente. E tô na mentoria do Vitor há 2 anos, assim, eu tô no 5º ciclo, que são 6 meses, né? Então, são pequenos passinhos, assim, que a gente vai dando. Ontem, até eu tava dando uma aula dentro da minha mentoria sobre infoproduto, né? E aí eu falei pra elas, eu falei, eu não quero que vocês olhem como são os meus lançamentos hoje. Porque hoje eu tô indo pro 17º, 18º, parei de contar alguma coisa assim. Você tem que olhar como foi o primeiro. Porque você vai pro seu primeiro agora. Você não tem que olhar o meu 17º, porque, poxa, é sacanagem com você. Exato. Sim. Né? Se respeite e olhe o primeiro. E modele o meu primeiro. E aí, então, assim, eu acho que a gente tem que ir fazendo essa construção com muita paciência. Assim, eu fui num evento sobre marketing digital o ano passado. E uma coisa me chamou muita atenção. As pessoas que estavam no palco fazendo milhões, todas tinham começado em 2016. Ou seja, elas tinham ali uns 6 anos de história. E eu com 2 estava querendo estar no palco? Então, pera. Como eles estavam quando eles tinham 2 anos de digital? Eles não estavam naquele palco faturando os milhões que eles faturam agora. Então, eu tento me colocar lá onde a pessoa estava, onde eu tô hoje. E eu acho que quem tá ouvindo aqui, eu acho maravilhoso que seja inspiracional, mas espera lá. Vamos ver como que começou? Pra você começar isso. Onde que eu comecei? Eu acho que até quando você fala assim, ó, começa de qualquer jeito, mas
eu queria entender um pouco ali, porque você fala, ó, entre janeiro, quando você lançou as 5 semanas de amor, e depois março, que você deu a primeira aula para médicos, você fala, foi meio sem querer. Mas não foi. É 2 meses, é um período muito curto ali. Então você teve que pensar, o que vai ser o conteúdo? Como que eu vou falar? E acho que é aí que você começou a mudar o seu público. Isso. Então, você sabe o que eu fiz? Eu peguei o projeto das 5 semanas, porque a cada semana eu falo de um assunto. Então, são 5 semanas, eu já tinha 5 módulos. Aí, nesses 5 módulos, eu derivei. Então, a consulta de pré-natal. O que a gente fala na consulta de pré-natal? Consulta de pré-natal, eu falo isso nas 5 semanas. Eu falo isso. Então, cada um disso é um tópico desse módulo. Então, assim, tava muito fresco esse projeto na minha cabeça. Então, foi muito... Nossa, uau! Tava pronto. Eu só coloquei isso no meu bloco de notas do celular, porque eu sou dessas, né? A gente é de Uberaba. Então, numa das idas e vindas na estrada, eu só coloquei no bloco de notas como era a sequência das 5 semanas. E eu falei, bom, então eu sei ensinar isso, porque tava tudo muito fresco, era o que eu tava mais estudando naquele momento, era amamentação, sono, enfim. E aí foi isso que eu ensinei ali. Mas é óbvio que eu tive que parar, sentar, e eu não sou dessas pessoas que super organizadas e planilha, zero. Então eu falei, então é isso, não, eu vou gravar isso. Eu fiz slides para poder me guiar, porque vocês estão vendo aqui, eu falo até o infinito e além, então eu fiz slides para poder me guiar na aula. E aí eu vendi, eram 4 encontros ou 5 encontros ao vivo. Cada um deles eu falava um módulo das 5 semanas e a pessoa montava as 5 semanas dela. A ideia era essa. E na ideia, e no momento de divulgar isso, quando você mudou a persona que você se comunicava na sua rede social? Aí foi quando eu entrei com essa agência. E aí foi quando eu não entendi nada. Então, assim, nesses 2 meses eu aprendi muito. Mas né, tava boiando um monte de coisa. Eu não sabia o que era landing page, página de obrigado. Eu sabia nada. Não entendia bullying, custo por lead. Então foi ali que você percebeu a necessidade de um profissional para te ajudar. Sim, com certeza. É impossível, assim. E nem hoje falar, eu vou fazer sozinha. De jeito nenhum. Cada um com seu cada um. Então ali eu falei, eu não faço sozinha, de jeito nenhum. E aí a gente começou a desenhar a persona, desenhar quem seria você é o avatar transformado, que você vive disso hoje, das 5 semanas, não sei o que. De que é avatar? Tipo, avatar pra mim é aquele negócio azul daquele filme. Tipo, isso pra mim que é o avatar. Então, assim, comecei a aprender muita coisa e isso foi, assim, fundamental. Inclusive a organização, porque aí foi engraçado. Uma paciente me mandou assim, quando eu comecei a falar de produto digital, ela me mandou uma mensagem assim no Instagram: você tá fazendo fórmula? Aí eu falei, fórmula? Tipo, de matemática, pensei, né? Falei, fórmula? Não respondi. Fiquei com vergonha. Vou fingir que eu não vi. Eu vou fingir que eu não vi. Aí eu mandei pro pessoal, falei, o que é fazendo fórmula? Fórmula de lançamento. Tipo, continuei sem entender, né? Continua. E o que é isso? Aí que eu fui entender, mas eu já tava, já tinha lançado uma turma, entendeu? Não sabia nem quem era, foi que Érico, sabia nada, gente, eu não sabia nada. Mal eu sabia equilibrar o celular na lata de leite, né? Então, lead, eu não sabia. Fórmula pra você era aquela. Fórmula de leite, né? Isso, fórmula era aquilo ali, fórmula de leite. Mas, então assim, nunca falar, eu fiz um lançamento sozinha, de jeito nenhum. Nunca faria. Não consigo mesmo. E falando dentro da medicina, eu e os coleguinhas, a gente não consegue mesmo não, assim. A gente não passa nem perto desse assunto. Então, obviamente, a gente precisa ter uma equipe por trás da gente. Precisa ser uma super equipe? 15 pessoas? Não, nunca tive, né? Mas eu preciso ter alguém que me guie. Porque minha cabeça também, e hoje eu tenho mais clareza, dentro dessa formação que eu tô fazendo de coach, é sobre o perfil DISC. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, eu fiz o meu DISC, que é esse perfil comportamental, e eu tenho um influente 99. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu perfil de influente gosta de falar, vocês estão podendo perceber isso, gosta muito de falar e, assim, distrai com a maior facilidade do mundo e não consegue começar um negócio e terminar. Então, eu preciso ter ali uma conformidade, uma estabilidade que termina o que eu comecei, porque eu sou assim, eu começo 1000 coisas e vou pro mundo, entendeu? Então, um dia eu tava fazendo agachamento na garagem de casa e vi uma formiga na planta. E aí meu marido olhou e falou, é sério? Eu parei o agachamento pra procurar de onde estavam vindo as formigas. Então, essa sou eu. Se eu não tiver uma equipe... Eu até ia fazer uma pergunta até baseada nisso. Porque assim, a gente começa o programa, Thaís apresenta, começamos a conversar. Mas olha só que interessante... Talvez, eu não sei se eu tô conseguindo acompanhar. E acho que para quem tá escutando vai ser interessante. De médica a empreendedora.
E nesse meio todo a gente falou muito em curso, como começou e fez tal. Mas peraí, vamos ver se eu entendi. Vai. Você começa com um curso para mães. Não, pra médico. Para pacientes, para médico. Isso, eu tava ensinando os médicos a fazerem as 5 semanas também, pra elas pararem de viver da Então é um curso que ele tem 2 tipos de público. Só pediatra. Só para pediatra. Aham. E hoje você já tem outros cursos ou não? Sim. Hoje eu tenho uma mentoria pra médicos. E eu continuo com Novos Rumos da Pediatria, que é esse curso. Tá. Porque então o que já que são aconteceu? 3. Agora, o que a Thaís Então já fez? 3 produtos, vamos O que a falar Thaís assim. fez? Um 4, único né? curso que eu fiz pra mães. Tá. Então você Me começou perdoa, com esse. Você começou mas com esse. é uma escolha muito mais difícil Sim. trabalhar com mães que com profissionais. Sim. Primeiro, e que pra mim é a principal dificuldade, é que na maioria das vezes, se eu vou falar de amamentação, sono e tal, não sei o quê, a mãe que tá preocupada com isso geralmente não tem renda. Tá. Geralmente é o marido que tá trabalhando e a mãe cuidando dos filhos. E eu vou querer vender pra uma pessoa sem renda. Então eu tenho que alcançar a mãe, ela tem que gostar e convencer o marido. Tá. Daí eu falei, não, tô fora. Não faz sentido. Não, eu não vou escolher o caminho mais difícil. Mas esse foi o primeiro. Você O começa primeiro com foi ele. pra pediatras. Pra pediatra. Tá. E aí, você trouxe depois eu fiz esse que foi tipo setembro, outubro do mesmo ano. Enfim, eu tava gravidíssima, né, da Olivia. E Zé Fini, né, como fala lá na Beraba. Zé Fini. E não fiz mais nenhuma vez pra mães. Tá. Agora eu falo muito com mães médicas. Tá. Então Porque o público eu tá ali, porém você é pediatra. Isso. Uma coisa é vinculada à outra. Então, quando você abre a comunicação, você também está abrindo primeiro para essa parte transformando numa coach, né? A gente poderia falar que agora a Paula é uma coach também, Sim, né? sou de formação, hein, gente? Ah lá. Então eu percebo. Sim. Então acho que assim, você passeou por públicos. Sim. E desse público foi tendo respostas e teve investimento, não somente monetário, né, e tal, mas um investimento de tempo, né, Sim. de dedicação, estudo, aprendizado, tudo isso tem a ver. Então você já está trabalhando com vários públicos e acredito que você já está observando novos. Então, o meu caminho foi, eu fiz um produto para pediatras, no meio do caminho vendi um para mães, segui com pediatras. E aí eu segui com pediatras até agora. Tá. E aí o ano passado eu abri minha mentoria, que só entraram os pediatras, que eu não falava com outras especialidades. Então hoje eu tô vivendo uma transição para falar com médicas. E aí, o que o Vitor sempre me fala, né? O que é meu mentor, ele fala: até agora você veio construindo a sua autoridade com pediatras e construir. E aí ele brinca, ele fala: você fala grosso com pediatras. E a hora que você escolher e falar com médicos em geral, você vai cair num balaio e vai começar a falar fino. Então a sua autoridade com pediatras tá construída, mas você tem que entender que você tá caindo num balaião agora que uma galera fala com médicos. Sim. Só que a minha fala eu quero que vá para mães. Por quê? Porque eu sei, como médica e como pediatra, que eu vivia de plantão. E eu tive a sorte de não perder, mas eu já vi várias que perderam o primeiro passinho do filho, porque tava de plantão, porque perderam, sei lá, momentos de família, porque estavam trabalhando no fim de semana. E eu vivi muito isso. E eu sei que nas minhas CPLs tem um vídeo que é do meu marido andando de bicicleta com a minha filha, no parque, num domingo, e ele fala: mamãe, tá faltando você nesse domingo de sol. E ela fala: mamãe, tá dormindo? Ele fala: tá, porque ou eu tava de pós-plantão ou eu tava de plantão no fim de semana. Eu vou acabar chorando aqui. Eu tô me identificando. Nem Talvez sou você não vai. médico, não. Não, Nem é que ela sou tá falando, mãe. eu tô falando. Era minha mãe, cara. Minha mãe é médica. Então você tá Sério? falando. Caramba, Olha, até velho. arrepiei. Deus, É. ela tá falando, Então, assim- 1979 eu nasci. Um dia eu tava escrevendo tudo que ela fez de curso. Eu falei: onde você tava? Você tava lá e eu tava onde, né? O que eu tava Nasceu. fazendo? Então você falando, achei interessante. Isso Sim. que eu falei: Jesus. E é muito doído, porque uma coisa é pai, outra coisa é mãe, não tem jeito. Vou te dar o meu feedback aí. É anos depois, hein? Você tá vendo? Então, assim, eu sei que eu vendo nesse vídeo. Legal. O povo não assiste as 3 CPLs, porque elas me falam. Muitas já me falaram: eu não tenho filhos ainda, mas quando eu tiver eu não quero que seja como foi com você. Ou eu tenho filhos e eu não aguento mais isso. Então, quando eu fui gravar um podcast com o Vitor, inclusive, ele falou: quais são os resultados das suas alunas? Eu falei: não são financeiros. São de vida. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Então, uma delas falou: hoje eu tenho 3 manhãs com os meus filhos que eu não tinha. A outra largou os plantões e não tem mais nenhum plantão. Ela fez um vídeo com o filho dela de 11 anos. O filho agradecendo: Paula, obrigada. Hoje é a primeira vez, o último plantão da minha mãe. Agora ela dorme comigo todas as noites. Então é sobre isso. E aí, é um desenho, porque não foi sobre isso que eu desenhei há 5 semanas, nem sobre isso que nasceu o curso.
Que hoje as coisas estão encaminhando para eu entender isso, sabe? Então, hoje eu sei que o meu trabalho não é ensinar 5 semanas. Meu trabalho não é só ensinar a pessoa a cobrar R$600 na consulta. O meu trabalho é, eu te devolvo pro seu filho. É isso que eu quero fazer. Só que é um processo, porque eu tô falando, até agora eu falo 90% com pediatras. Porque a gente entra aí também no argumento da venda, né? E como que a pessoa tá passando por aquilo. É o que a gente comenta. Tipo, você não vai vender a panela, você vai vender o almoço em família. Sim. O que aquilo vai trazer pro bem-estar de todo mundo. É o que você tá falando, né? Eu não tô vendendo o curso especificamente, mas o que isso pode trazer de benefício pra sua vida. E quando eu comecei, no primeiro lançamento, o pessoal da agência, ele virou pra mim e falou assim, então vamos fazer assim, sua promessa é ganhe 4 vezes mais, trabalhando 4 vezes menos. Eu falei, eu não dou conta de falar essa frase. Dói, machuca. Dói, eu não dava conta. Aí, o ano passado, eu fiz uma promessa que era, pro evento, né, ao vivo, a promessa era, ganhe R$30 mil trabalhando meio período por dia. Não é uma coisa natural pra mim. Ela vai ganhar? Ela vai ganhar. Se ela cobrar R$600, ela atende 4 consultas numa manhã e a vida dela tá feita. Ela ganha R$30 mil trabalhando meio período por dia. Mas não é isso que eu quero que ela ganhe, entendeu? Não, o foco é outro, né? O foco é outro, então só que é uma construção. Então, assim, apesar de ter tanto tempo e tantos lançamentos, ainda não tô onde eu queria estar, assim. Eu tô mirando lá, sabe? Eu tô querendo chegar nesse outro lugar. Sabe o que eu percebo muito, assim? É que tudo que ela vem contando pra gente aqui, a gente começa a pensar nas pessoas, né? Que estão no nosso meio e que a gente sabe que que quer crescer, quer chegar talvez onde ela tá e não consegue enxergar o trajeto, né? Não consegue enxergar tudo que aconteceu. Então eu quero só pontuar algumas coisas que você falou e que são muito importantes. Você começou sem ter onde colocar o celular. Você percebeu a importância da constância. E no meio disso tudo, você foi percebendo que seus públicos foram te entregando também o que você precisava fazer. Você foi percebendo quem estava te acompanhando e aonde você deveria investir. Não, é aqui, esse público, eu preciso dele, é ele que está me acompanhando. Para esse aqui eu vou fazer isso. E a gente percebe muito ao longo da nossa jornada como agência, como, né, o que somos, atendimento de conta e tudo mais, tráfego, que muitas pessoas elas esquecem desse trajeto e esquecem de deixar a própria rede te entregar resultado, sabe? Esse público tá vindo, eu falei isso e isso foi legal, acompanhar as métricas e tudo mais, e eu percebi que você foi fazendo isso ao longo desse tempo todo. Então, é uma deixa muito importante para muita gente que eu sei que tá assistindo a gente e que não consegue aceitar esse trajeto. Eu acho que você tem que estar aberto, né? E a resposta vem. Um exemplo, assim, um dia eu saí pensando como pediatra, um dia eu saí de uma consulta e eu tava indo lá cada 20 dias fazer uma consulta, primeiro ano de escola. E a mãe, eu tava entrando no carro, a mãe falou assim, doutora, vamos fazer um pacote? Eu pago X consultas no ano, porque daí você me faz um pouquinho de desconto e a gente já garante as consultas, porque eu sei que você vai vir aqui a cada 20 dias. Se esse fosse meu foco, eu tinha que estar aberto pra falar, vamos. Exatamente. Eu tinha que entender, eu tinha que receber o que ela estava me sugerindo. E assim é com o mundo digital. Então, eu fiz no ano passado um post que era... Eu estava no ônibus, na Levare, voltando de São Paulo, e escrevi no bloco de notas, printei o bloco de notas e postei. E era carta para uma mãe médica, não era para pediatra. E esse post me deu 2.200 seguidores. E era só assim, doutora, me começando a seguir. E aí é esse momento que eu tenho que estar aberta para falar, opa, porque ali tem um monte de comentário, nossa, você falou comigo, meu Deus do céu, é exatamente isso, eu tô vivendo isso. E aí eu falei, então pera, chegou gente nova e que não é pediatra. E é o que eu quero. Então a minha meta de 2023 é não falar só com pediatras. Eu achei bem também interessante, pincelando sua pergunta e colocando, porque foi de certa maneira em alguns programas aqui gravado um começo de uma crítica para esses cursos, principalmente do nosso segmento, é um que tem muito volume, muito mesmo, e sempre essa questão do enriquecimento, é sempre o mote inicial, é a chamada, né? Do jeito que você está balanceando, que sim, o resultado de um trabalho muito bem feito, lógico, ele acaba pegando no financeiro, né? Mas essa chamada, faça isso, consulta, tal, ganhe dinheiro, fique rico, não faz sentido, que eu acho que essa emoção bateu dentro de você de falar, não, é algo mais a qualidade de vida.
né? A gente tem um outro cliente, até quando você falou isso, puxando do que o Miguel falou, que a gente fala muito disso com ele também. Tem a sua essência. Então você tem ali. Então eu não vou falar, faça isso a qualquer custo. Não, porque não é que o meu discurso na internet é esse. Não, eu sou essa pessoa. Então quem me conhece sabe que eu não vou falar a qualquer custo. Não vou falar, olha, você precisa só do dinheiro. Então eu acho que é isso que você falou também, né? De trazer o tempo com a família. Eu acho que é importante, principalmente quando a gente trabalha a autoridade, às vezes a pessoa tenta se encaixar num pedacinho ali porque aquela fórmula deu certo, porque aquilo deu certo, mas é tão importante você trazer o seu, né? A sua essência, é isso que vai diferenciar do que qualquer outro pode falar. Vem aqui e ganha mais por causa disso. E assim, a galera que não é médica não imagina o que acontece. Então, você deve imaginar porque você teve, né, isso na sua vida, na sua infância. Mas uma das pediatras que eu estava fazendo uma consultoria individual, ela tinha 7 vínculos empregatícios. 7. Nossa. Isso é surreal. E não é, mas que médico não pode ter? Ninguém deveria. Mas por 7? Não, então vamos organizar essa bagunça. Porque se você fizer uma consulta por semana particular, você já tira esse aqui fora. Aí você já tira esse outro plantão. Só que a gente é educado dentro da medicina para uma ideia completamente diferente do que pode ser. E assim, eu fui falar até com uma pessoa que era a chefe da pediatria de onde eu fiz faculdade, depois eu fui preceptora. E falei, vocês precisam levar outras ideias para os médicos. Por exemplo, falar de empreendedorismo. Porque na verdade, a gente é criado como sacerdotes. E aí, de você se for cobrar. Então, eu comecei cobrando esse curso por R$1.400. Eu não sei de onde que eu tirei esse número, mas era 1.420. Agora, da onde que eu tirei esse 1.420, eu não faço a menor ideia, né? E aí, hoje ele é 4.000. É o mesmo curso, obviamente, muito melhorado. Hoje ele é validado pelo MEC, tem chancela do MEC e tudo, mas... porque eu tinha medo de cobrar. Porque, sabe? Então, assim... Eu acho que a gente tem que... construir o que a gente acredita. E aí eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não falei lugar nenhum, não. Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. E toda hora eu olho pra Thaís como mãe de paciente. Pra vocês é muito bom. Pra vocês. Pra vocês é muito... Não nega, né? Vocês é muito mexe comigo, porque não sou te eu, abraça né? aqui. Não Me nega a abraça, raça, né? Não nega. E eu falo numa posição de pediatra dos seus filhos. Eu tô, de novo, e eu acho que eu nunca vou sair em um outro processo de coach. Uma pessoa que, assim, é bem dura. Bem dura. Assim, a cada 15 dias eu tomo porrada mesmo. E aí ela falou assim pra mim, num dos últimos que eu fui, ela falou, a medicina é a sua missão? E eu disse que não. Não é. Não é atender resfriado, otite, não é isso. Isso foi um caminho pra eu chegar aqui. A minha missão é pegar a médica e devolvê-la pro filho. Essa é a minha missão. Só que eu sei falar isso hoje. E aí, eu fui lá pra minha mãe. Faculdade particular, né, e tal. Ups. E aí, eu fui lá pra minha mãe e falei, mãe, então, vou te falar um negócio, recebe aí do jeito que você tiver que receber. Mas então, eu tava assim, né, no processo e tal, de coach. Aí, fizeram essa pergunta e a resposta minha foi não. Aí ela falou, eu já sabia. E aí, ela falou assim, só que a hora que você entender... E aí, eu vou chegar onde foi sua pergunta... Ela falou, a hora que você entender que não é sobre dinheiro e que a sua transformação é lá no fundinho das pessoas, você tem que ir lá no fundo, porque é isso que você sabe fazer, você vai voar. Aí ninguém te segura mais. Só que você precisa se especializar mais para conhecer pessoas. E por isso eu fiz a formação de coach, e por isso eu tô fazendo vários processos de desenvolvimento pessoal para desenvolver pessoas. Para que ela fale, agora eu tô cobrando sem medo, agora tá tudo bem, agora eu tenho coragem. E a mãe me trouxe um feedback maravilhoso. E agora eu passei os plantões. E é isso que me move. Então, eu não falei, não levei isso pro Instagram e falei, minha missão não é a medicina. Não fiz isso ainda. Mas eu já sei com muita clareza. E eu tive a autorização da minha mãe agora de falar, eu tô sabendo, Mas minha tá filha bem, disso. mas tá bem claro isso, eu acho. E assim, onde a gente põe a energia cresce, né? Então, cada vez mais eu tenho diminuído as consultas, naturalmente. E eu sei que eu vou diminuir pra 1,0, ou assim, pra de vez em quando o Theo ficar com dor de ouvido e eu ir lá. Sim. Sabe? Mas não é o meu foco.
E não por favor, entenda, não é o que me move. Sim, mas eu acho que isso tá claro. Perdeu sua Tanto mente. que... Perdi a... Nossa. Eu sempre Não, me ferro tô sabendo em aqui nesse primeira digital mão. sem dó. Tô sabendo aqui em primeira mão que acabou, né? Não acabou. Já era. Não acabou. Perdeu. Mas, assim, não, mas isso tá muito claro pra mim. Uma vez você me falou que você ia diminuir, eu não sei, a gente tava num papo e até brinquei com você, né? Sempre a gente tinha tantos encontros curtos, né? Pra falar de otite, pra falar de resfriado, eu tô aqui maravilhada, né? Porque ter você aqui falando sobre isso, mas eu percebi, porque tá natural, e é o que eu tô falando pras pessoas. A Lívia trouxe uma coisa importante, a pessoa ter a essência, respeitar a essência dela. E você foi fazendo o seu trabalho e tanto o público foi te entregando o resultado, quanto você foi percebendo o porquê você estava ali. Então, olha a importância dessa constância, desse trajeto e tudo mais. Eu tenho certeza, tá muito claro pra muita gente. Você sabe não dá pra falar pra todo mundo que esse é o seu objetivo agora. E eu escrevi um texto até, no dia que eu conversei com a minha mãe, isso aqui, sabe assim? Desabafo, praticamente, diário. E aí, eu escrevi assim, se alguém me pegasse com 18 anos... e falasse assim, olha, pra você encontrar o seu propósito de vida, eu tenho um projeto pra você. É o seguinte, você fica 17 anos se lascando, você vai estudar até morrer, você vai perder Natal, vai perder Réveillon, vai perder aniversário, você vai pesar 47 quilos e comer carne de monstro no HC, você vai ter que passar por tudo isso, porque aí você vai encontrar seu objetivo de vida, seu propósito. Eu ia falar, tô fora. Tá louco. Então, eu tive que viver 17 anos de uma história, metade da minha vida, porque eu tenho 35. Então, metade da minha vida eu tive que viver pra entender que não é sobre aquilo. E a minha irmã agora entrou na medicina. Minha irmã largou tudo que ela fazia, ela é farmacêutica. Ela largou tudo e resolveu fazer medicina. Ela tá indo pro 4º período. A hora que ela entrou na medicina, eu respirei fundo e falei, é sua. Porque eu era a única médica da família, então eu carregava além de tudo isso. A primeira neta médica e a única da família, assim, de todos os lados. E a hora que a Júlia fez, eu falei, é sua. Não que eu não goste, eu fiz com muito amor, você sabe. Com muito amor. Mas hoje não é sobre isso. Ainda faço alguns atendimentos, muito poucos, mas o caminho é diferente, mas dói. Tipo, é um processo muito doído. Então, eu comecei esse processo de autodesenvolvimento que eu estou fazendo agora em dezembro, novembro, e ainda estou fazendo. Então, foi um semestre de porrada, entendeu? Para conseguir falar aqui para vocês isso, uma ideia que já martelava aqui, mas para sair, doeu. Então, às vezes a pessoa está num processo, carregando uma lealdade à família, com uma ideia maravilhosa para colocar para fora, e fala, não, pera... Porque é uma coisa que você gosta também, né? Mas aliás, você faz super bem, né? Mas você precisava tomar uma decisão. Senão você ia voltar a ser escrava do seu trabalho. Você ia atender mãe, ia atender pediatra, ia atender outros médicos. E a mesma mãe que me falou, eu sei, a minha, né? Eu sei que é esse seu caminho. E eu sei que se você precisa focar em desenvolver pessoas, eu sei que você precisa disso. Lá na pandemia, que foi quando eu comecei o digital, ela empinou a carroça. Ela empinou a carroça e ela falou, minha filha, quando a Olivia nascer, você vai voltar a colocar a mão em paciente, né? E eu tinha parado, não porque eu tinha parado porque eu escolhi, porque eu não podia mesmo. Mas ela fez essa crítica cutucando o digital. Porque pra eles era muito... Meu pai me chamava de doutora blogueira, de doutora marqueteira. Era muito doído pra mim naquele momento. E hoje ela fala, eu sei, é muito claro. Então eu tive que ficar muito constante no que eu acredito, na transformação que eu trago. Eu tinha que mandar vídeos mostrando depoimentos pra minha família da transformação, que minha mãe se emocionava. E aí eu acho que de pouquinho em pouquinho eu fui abrindo portas pra ela me autorizar, porque não tem jeito, a gente carrega isso. E a gente quer ser leal à história da nossa família e ao que fizeram por nós. E a gente quer autorização, tipo, eu te autorizo, vai que você tem a minha bênção. Então, mas é um processo difícil. E começar no digital é muito desafiador, dependendo de onde você estiver. Porque vocês que trabalham com marketing, é sobre isso. Sempre foi. Não o digital, porque talvez não existia como existe hoje. Sim. Mas de resto, fisioterapeuta, fono, médico... Cara, a gente fez um episódio anterior, né, com uma nutricionista. E a gente falou muito com ela sobre um ponto que você pegou. Na faculdade a gente não tem isso de empreendedorismo. Eu acho que a medicina ainda é um pouco menos do que fisioterapeuta,
dentista, nutricionista que sai realmente para ser empreendedor, né? Eu sou médico, meio que já vai, você vai pro hospital, você vai entender, você vai ser empregado. Mas outro assunto que a gente bate, né, que o Miguel trouxe a questão dos cursos aí que estão vindo bastante. Você falou que você foi para se aprofundar, entender. Mas eu acho legal até você pegar e contar pra gente como que você tá agora, que é isso de eu fui entender o que é um lançamento, eu fui entender como que as métricas e como que isso pode me trazer resultado, mas ao mesmo tempo você fala muito do foco que você deu em você. Então eu como profissional fui me especializar para eu passar por essa transição, entender como que eu vou poder fazer, mas eu tenho pessoas que tocam a parte do marketing para mim. Então hoje você tem a sua equipe, você começou com uma agência, hoje você tem outra. Isso, então assim, eu passei por tudo que vocês podem imaginar, assim, até agora. Então, eu já tive agência, já saí, já tive sócio, já tive estrategista. E aí, quando eu tinha estrategista, eu tinha várias pessoas contratadas, assim. Eu tinha um time que fazia a produção de conteúdo, eu tinha outro time que fazia tráfego, eu tinha outro time que fazia não sei o quê. Então, assim, eu tinha vários timinhos e uma estrategista. E aí, saí disso também. E aí hoje eu tenho. E aí eu comecei a entender coisas que me incomodavam. E também é um processo da mentoria que eu participo de entender de tudo que você faz, o que você não gosta de fazer. E do que você não gosta de fazer, o que você pode delegar para outra pessoa. E aí eu comecei a ter um pouco mais, aceitar isso um pouco mais. Então, eu não sei fazer planilha. Gente, eu não sei abrir o Excel, eu não sei salvar nome de planilha. Então eu nunca tinha planilhado os meus alunos. Todos, eu tenho 400 alunos, eu nunca tinha colocado eles numa planilha só, para entender. Eu nunca cuidei do processo deles para fazer oferta com 30 dias, não sei o que, saber se ele tá conseguindo assistir o curso. Eu não fazia isso. Primeiro porque eu não tinha uma pessoa, e segundo porque só de pensar em Excel eu já beiro um desmaio. Então, hoje eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram e que me ajuda na estratégia. Tá. E a gente trabalha muito juntas, assim. Ela é bem mais presente do que eu, inclusive. Me cobra bastante. E eu, no fim do dia, ela fala: me responde, pelo amor de Deus. Eu só falo: ai, desculpa. E aí, então, assim, a gente tem uma conversa diária, várias vezes ao dia, produzindo conteúdo juntas. Então, por exemplo, hoje é dia do pediatra. Sabia? Parabéns. Dia do pediatra. Então ontem eu mandei, falei: Mayara, amanhã é dia do pediatra. Então a gente já bola conteúdo. Então assim, a gente vai fazendo isso. A gente tá fazendo isso juntas há alguns meses já. E tá dando muito certo. Então eu fico feliz quando vocês falam: entrei no seu Instagram e vi que tá muito legal. A gente tem todo esse cuidado. Esse trabalho a 4 mãos, né? Esse trabalho de produção de conteúdo. Falar, gente, nossa, todo mundo me ouve falar isso, trabalho a 4 mãos. Olha a importância. O ano passado, que eu tinha vários times, eu não tinha, assim... Então, eu tinha a pessoa que fazia o conteúdo, mas ele não colocava no meu Instagram. Tá. Então, eu não subia pro Instagram. Então, eu fui entendendo que eu achava que eu tinha, mas eu não tinha constância que eu precisava ter. Então, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda a produzir e posta. E aí, ontem foi engraçado, porque ontem eu tava na mentoria e ela postou um conteúdo. E aí, eu tava dando aula ao vivo na mentoria e a Isabela tá na casa da minha mãe lá em Uberaba e tava me ligando de vídeo. E eu recusando, e me ligando de vídeo, eu recusando. Aí, depois que acabou, eu abri meu Instagram, minha mãe falou: uai, você tá postando e não tá atendendo a Isabela? Eu não tô bem postando, mas não sou eu. No caso, não. No caso, eu tava dando uma aula. Então, assim, eu tenho essa pessoa hoje que faz muito bem feito e isso me ajuda demais. Então, primeira pessoa pra mim super importante é a Mayara. Segunda pessoa que eu tenho hoje, a Rafa, que organiza meus alunos. Então, ela faz o meu sucesso do cliente, a gente tá engatinhando nisso, mas ela planilhou... Gente, assim, meia hora ela... É incrível, eu não sei nem explicar o que ela fez em meia hora com os meus alunos. Tipo, naquele negócio que chama Excel. Naquele negócio que daí eu descobri que tem cada abinha ali, tem um negócio, então tava lá desde 2021, surreal, né? Quando eu entrei na Hotmart. E aí, que antes eu fazia na Eduz. Então tá tudo bonitinho, assim, os alunos separados e tal. Quantas vezes parcelo, tá tudo lá. Ela pegou, eu nem sabia, né, que a Hotmart me dá esses dados prontos, né? Essa sou eu. Então, hoje eu tenho a Rafa que cuida dos meus alunos. Então ela manda mensagem, ela fala que tá chegando no final, ela fala sobre renovação, ela pergunta se a pessoa tá dando conta de acompanhar o curso, tem alguma dúvida, não sei o quê. Ela cuida dos alunos, uma coisa que eu não fazia e que me estressava muito. Porque daí eles vinham perguntar e vinham falar alguma coisa. Então, é um curso de assinatura anual.
Só que ninguém se atenta a hora que compra. Então, a cada vez que tem a renovação, eu falo, lá vem. Aí eu, mas renovou automático, eu não autorizei. Eu falei, autorizou? Acho que eu não aguentava mais responder essa pergunta. Então, a Rafa faz isso comigo. A Rafa cuida dos meus alunos. E a Júlia, ela cuida dos meus pacientes. De marcar, de fazer nota, recibo, enfim. E ela cuida, como é um grupo menor e ela tem menos disponibilidade de tempo que a Rafa, a Júlia cuida dos alunos da mentoria, porque são um grupinho menor. Então, ela, por exemplo, ela cuidou de todo mundo que se inscreveu pro evento presencial que eu fiz. Então, eu tenho essas pessoas. E aí, quando tem um lançamento, e aí eu dou uma patinada, quando tem lançamento, a gente segue com um time diferente, assim. Então, eu tenho uma pessoa que faz página, eu tenho uma pessoa que faz não sei o quê. Então, assim, eu tenho pessoinhas frila, mas que seguem comigo. Eu tenho a Mayara, a Júlia e a Rafa hoje. Pode falar. Eu queria só que ela falasse também, aproveitasse essa oportunidade que ela tá falando de equipe, e falasse do tráfego. Eu ia perguntar disso. Era isso? Bateu, então. Porque assim, tudo lindo. Quer dizer, parece lindo, né? Mas você contou pra gente nos bastidores um pouquinho a respeito do tráfego. Você chegou a fazer investimento e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É aquela história que todo mundo fala, assim, você tem que fazer distribuição de conteúdo, você tem que fazer alguma coisa entre um lançamento e outro. E aí, muitas vezes, eu em Nárnia, escutava aqui e saía aqui. Aí daqui a pouco eu chegava, gente, mas já passou um mês e tanto do lançamento, tem que fazer outro. Daí eu fazia outro lançamento assim, eu não tinha um planejamento do meu ano. E aí eu falava, eita, passou um mês, eu não fiz nada, não distribuí conteúdo, não fiz nada, eu tinha que ter feito isso. Então, assim, eu sou uma pessoa desligada. É meu. Você vê que você me mandou mensagem, eu falei, tá barulho aqui, já te respondo, eu nunca mais te respondi. Então, eu sou muito isso, eu tenho que trabalhar muito isso. Então, eu, por um tempo, quase um ano, eu tive uma equipe de tráfego que fazia distribuição de conteúdo e quando a gente fazia lançamento, ele entrava no lançamento também. E não deu muito bom, não. Assim, foi desafiador, mesmo porque era a época que eu não tinha constância que eu tenho hoje no Instagram. Então, eu deixei eles na mão por falta de conteúdo. E eu não estava tão presente quanto eu deveria. E não achei que tive grandes resultados. Óbvio. E a gente tem que trabalhar autorresponsabilidade aqui, né? É um conjunto de fatores, né? Mas não tem jeito. Assim, é uma peça fundamental. Não tem condição. Você falar, eu quero trabalhar no digital e querer viver de orgânico. Pode até ser que se você tiver 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, você tem uma base gigantesca. Você vai trabalhando no seu orgânico. Fora a realidade da maioria das pessoas, é uma construção. E não acho que a gente construa isso sem ter um tráfego que ajude a gente. Assim, acho que é uma inteligência que não me cabe, assim. Teve uma outra coisa que ela falou também, que você perguntou pra ela a respeito de outras redes, né? Uma coisa que é perceptível entrando no seu Instagram é que você é muito realmente bem colocada no Instagram, posição, frequência, legenda, marcação, assim, é um trabalho que inclusive para mim, o seu perfil, mesmo que a gente está falando do ambiente pediatra, ele pode sim que essa missão, o deixar o universo também entregar oportunidades, como até a borboleta que vem, toda aquela história de casulo, enfim, é o que você pode sim estar falando com empreendedores, novos profissionais de saúde, de outras áreas, ambientes ou qualquer coisa assim. E como eu vi, você está muito bem posicionado no Instagram, mas lógico, eu como ou estrategista de marketing ou gestor de tráfego, eu observo que está ali, né? E eu percebo que talvez seja... Agora do programa Desenrolando, eu percebo que o primeiro degrau você subiu, que não acabou de subir as escadas. Então, vou falar um pouco sobre isso, né? Talvez foi uma frustração do tráfego, uma bomba e uma receita que não deu muito certo, que há necessidade de uma expansão. Falamos aí do índice CPL, mas, tem CPM, CPC, tanta coisa alguns eu ainda não sei, ROAS. Né? Continuo sem saber. E que falou landing page, você já começa ali a olhar uma observação. O que você pensa das outras redes? E se fosse uma dica, não sei se é assim que você quer colocar ou falar mais da sua experiência, estar em outras redes sociais, posicionar com talvez outros públicos com pequenas diferenças, assim. Eu acho que é fantástico. Eu não tenho, porque eu não tenho braço. E eu não me comprometo. Falar, eu vou começar.
Não conte comigo pra essa, assim, não consigo. Mas é só você pegar um Reels e subir no TikTok. Não. Aí eu falo, tá, mas eu não sei nem cadastrar no TikTok, eu não sei como é que o TikTok funciona. Então, muita gente, e aí eu vou voltar lá no Disque, muita gente que tá no digital é influente. Pessoas que gostam de falar, com ótimos storytellers, né? Então assim, só que o influente não consegue sentar e fazer essa organização, inclusive financeira. Então, eu, Paula, descontrolei financeiramente várias vezes nesse caminho. E aí, ficar pagando uma fortuna pro tráfego era por falta de organização financeira pra mim que pesava tanto, talvez. E aí, eu jogo a bola pra vocês. Estruturar a vida, não o negócio, a vida de um produtor digital é muito importante. Porque muitas vezes, e eu vejo isso na medicina, médico não consegue cuidar de dinheiro. E aí eu falo de um curso que a parcela é R$400, eles empinam a carroça. Poxa, é uma consulta por mês. Mas eles não conseguem ter essa visão. E no mundo digital eu acho a mesma coisa. Então eu, que sou 99 influente, médica, que não tive conhecimento de nada disso, de repente caí no digital. Baguncei tudo o dinheiro, entendeu? E aí entra, se eu tivesse uma organização da minha empresa um pouco melhor, eu conseguiria falar, não, aqui eu direciono pro tráfego, aqui eu direciono pra não sei o que, aqui eu direciono pra uma pessoa pra cuidar, fazer um TikTok pra mim. Eu posso pagar uma pessoa pra subir coisa no YouTube. Eu posso pagar pra passar uma tarde gravando conteúdo pro YouTube e aí alimentar essa rede. Se eu tivesse, e eu também, a organização de passar um dia gravando, eu também consigo ter essa organização ainda. Sim. Sabe assim, sou bagunçada mesmo. Então, se eu pudesse ter essa organização, tanto de finança quanto de vida, assim, e ter pessoas, braços que façam isso, nossa, eu ia na hora, entendeu? Então, hoje eu não tenho, porque... Mas você já vê como acho uma maravilhoso. Visão. Uma visão acho que talvez você vai precisar, os números vão te direcionar. Não, tá num declínio, talvez eu buscar novas áreas. Né? Porque essa decisão é assim, ó, por exemplo, se você pegar qualquer profissional, começamos lá no início do programa, faça com que você vai buscando e tal. Aí fica até uma dica no ar, né? Se é o Instagram, que é isso que eu vi, faça bem, aprende todos os formatos, os modelos, as possibilidades de extrair dali. Para aí sim você falar que é isso. Agora eu vou ali no TikTok conversar. Vou entender o que é essa rede, quais as possibilidades, como que eu converso. Porque mesmo você... É um celular, mas é uma tela ali, né? Na vertical, porém, cada ambiente fala uma linguagem. Sim. Né? O meu público está ali eu preciso conversar, eu preciso investir tempo, dinheiro, profissionais, etc. Né? Mas existiu todo um processo, né? Isso. Eu acho que essa questão dela entender que não é o momento dela numa outra rede, eu vejo isso como muito sensacional. Porque, a gente vê várias pessoas querendo subir para outra rede, querendo entrar em outra rede, e talvez com o mesmo material do Instagram não é assim que funciona. Então, isso para nós... Tá aqui na mesa, poder mostrar uma pessoa que tem um puta de um resultado no Instagram, que conseguiu passar por esse trajeto, entendendo a necessidade dele, e hoje ainda tá aqui falando, não é o meu momento de estar no TikTok, ou não é o meu momento de estar em tal lugar, é muito bacana. Porque a gente vê muita gente que não tá bom ainda no Instagram querendo subir. Então... a gente precisa respeitar esse processo. E nós, do lado de cá, a gente sempre fala isso, né? Respeita o processo. Fique bom nesse aqui, e aí a gente vai fazer um planejamento. E é isso mesmo que você falou. Se você é médico, ou se você tem um outro profissional, né, de uma outra área, nós estamos aqui para fazer esse planejamento. Só que ele precisa ser acreditado, ele precisa ser levado em consideração. E aí, ele ser respeitado. Existe um planejamento? Hoje é dia de eu fazer story? Eu vou acordar, eu vou fazer o story. Sim. Porque... Tem que ter dedicação do lado. Tem que ter dedicação, não adianta. Nós não vamos fazer milagre você não sozinhos. Vai fazer o stories, né? Eu não vou fazer. E você vai pular. E aí você não vai fazer nada hoje. E aí amanhã, aí é um dia perdido. Então, é isso que a gente fala. Entra no que você falou, né, da autorresponsabilidade. Quando a gente trabalha com
pessoas, né? Eu vou trabalhar com autoridade. Eu tô trabalhando a sua imagem, é a sua autoridade. Então, por mais que a gente vamos montar um planejamento, tal, nós estamos juntos. Então, tem o lado de cá e tem o lado de lá, né? Então, a gente fala, cada um vai fazendo um pedacinho. Você pode entender como que a casa é construída, mas não necessariamente você vai lá sentar cada tijolo. Então, tem a pessoa que vai fazer essa parte, outra que vai pensar no YouTube, que vai pensar no Instagram, que vai pensar no tráfego, né? É importante ter essa visão do papel de cada um, tanto da autoridade como dos profissionais que estão envolvidos no marketing. Não, eu tenho certeza, assim, muito do que não aconteceu, eu não entreguei, eu tenho plena convicção. Mas um dia alguém falou assim pra mim, também foi num outro processo de coaching, a coach falou assim pra mim, eu falei, nossa, difícil, não sei o quê, porque eu tô postando o que dá, do jeito que dá, nessa correria de atender paciente, mãe, 2 filhas, Olivia pequenininha e tal. Aí ela falou assim, você tá querendo crescer a sua empresa fazendo o que dá por ela? Aí eu tomei essa porrada e falei, não, agora, né? Ela só usou suas palavras, repetiu pra você, e quando você ouviu, você falou, nossa, o que eu falei, né? O que eu tô fazendo? Ela falou, então você quer crescer a sua empresa do jeito que dá? Eu falei, não. Então, pera. Então, aí eu assumi uma responsabilidade maior. Então, se eu quiser crescer, não adianta eu querer crescer com o que tá na planilha para ser feito. Eu tenho que executar. Então, hoje eu tenho essa consciência. E, trazendo pro meu público de médicos, é muito assim... Ai, nossa, tem que postar no Instagram, mas minha vida é tão corrida. Ai, mas é tão difícil. Daí eu falo, escolhe o seu difícil, porque fazer plantão também é difícil. Postar no Instagram e ter tempo pro Instagram também é difícil. São prioridades, você escolhe o seu difícil. E aí tem aquela, de novo, o Vitor, né? Uma frase que ele sempre fala pra gente, que antes de melhorar, piora. Sim. Então você tem que viver uma fase pior. Então vai acumular plantão, filho, plano de saúde, consulta, marido e Instagram. Porque depois do Instagram, você vai começar a colher frutos, aí você vai diminuir um plantão, você vai diminuir a consulta, você vai ter mais tempo pro marido e as coisas vão se ajeitando. Mas até isso acontecer, minha querida, você vai ter que viver o processo, você vai ter que encarar, você vai ter que contratar alguém, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que se apertar financeiramente para poder dar conta lá na frente ser um pouco melhor. Então, é um processo. Não, eu quero começar ganhando muito e fazendo uma turma de não sei quantos e... meus seguidores não aumentam. Sim, você tá fazendo o que por eles? Pra te seguir? E assim, quando você estiver alinhada, e um dia eu falei isso pra Mayara, porque, poxa, é frustrante demais. A Mayara que cuida do meu Instagram, é muito frustrante. Minha filha vai pra UTI, eu tenho 10 vezes mais visualização nos meus stories do que quando eu falo sobre o meu... Pô... Sabe, fica puta da vida. Sim. Daí eu falei, nossa, agora a Olivia recebeu alta e, tipo, a galera recebeu alta do meu Instagram, tá? Ninguém vai me visualizar mais. E óbvio que eu não vou fazer venda com a minha filha na UTI, entendeu? Não tô com a cabeça. Eu tinha até o evento, eu tive que adiar por causa da internação da Olivia na UTI. Mas daí, na hora que as coisas passam, ela tá bem, tá em casa, virei pra Mayara e falei, Mayara, tem, sei lá, 10 vezes menos pessoas vendo meus stories. E ela falou pra mim, não é sobre quantas pessoas, é sobre quem tá vendo. E de fato, a hora que eu fui ver quem tava vendo, era tudo médico. Eu falei, então tá, tudo bem. Tá tudo ok. Então quem vamos tava seguir. Aqui era só pra... Vamos continuar, né? Então, óbvio que a gente fala, eu tô aqui numa posição de 17 lançamentos, super não sei o que, as contas no Instagram. Cara, é cada uma que a gente passa... Sim, né? Então, é tipo, hoje eu tô desenhando Ontem eu tive uma reunião, hoje à tarde eu tenho outras 2 sobre o lançamento que eu vou fazer em agosto. De novo, de um produto que eu já lancei 16 vezes. E adoro. Eu vou levantar só meu papelzinho aqui, que eu tava falando, gente, eu tenho um papelzinho. Eu não sei se eu tô me achando a Giovanna Eubank, o Faustão ou... Tô chique, né, com o meu papelzinho. Eu anotei aqui algumas coisas que você falou, mas eu queria que você desse mais alguma deixa. Pronto, vai. Pra galera que tá te escutando. Então eu anotei do seu começo, da constância, do como foi difícil... da fase da contratação de equipe, de investimento, que não deu certo ainda, do tráfego, né? Não deu certo ainda não, mas foi uma experiência que não foi ok por enquanto. Do momento que você percebeu que você precisava da mentoria, de fazer cursos, de melhorar, e do não imediatismo, de fazer nessa constância, entender que as coisas iam começar, a plataforma ia começar a te entregar resultados e tudo mais, te entregar seu público. Mas eu queria que você falasse mais uma coisa assim, sem dó,
aqui para nós, para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo. O que você queria deixar de dica, né, para quem está ouvindo e fazendo exatamente o que você não fez, o que você fez, né? Que é fazer o certo. Uma dica, sabe? Uma coisa que pudesse para a pessoa levar em consideração e falar, sim, eu preciso. Tá, uma coisa assim que para mim foi um desafio muito grande foi oferecer o meu trabalho. No começo, tanto quanto como pediatra e falando do digital. Foi muito difícil para mim falar, compre de mim. Então, assim, eu fazia lançamentos e quase pedia desculpa na hora de fazer o pitch. Então, fazer vendas para mim foi muito... É ainda um ponto de desafio. Mas, o que eu queria deixar aqui, que eu acho que é muito importante, é sobre você trabalhar a sua musculatura de receber não. Então, é caçar não. Oferecer o seu trabalho. Não fiz um lançamento, mas eu tenho uma galera no orgânico. Vai num A1, oferece e busca o não. Porque você precisa fortalecer essa musculatura de tomar não. E aí, quando eu fiz um movimento de oferecer uma mentoria de 10K, eu ri de medo. E eu fechei. E as pessoas falaram sim, mas para algumas falarem sim, eu tomei um monte de não. E assim foi, assim é num lançamento. Então, você tem uma conversão bizarramente boa de 3%, 97% te deu não. Então, você precisa fortalecer essa musculatura de ganhar não. Eu acho que isso é muito importante, e não só no digital, mas aqui sim, porque aqui a gente está expondo, colocando a nossa cara no Instagram, no Instagram, mas onde quiser que você esteja vendendo aí seu produto no digital, no TikTok, no YouTube, sei lá onde... Fortaleça sua musculatura de tomar não, isso é muito importante. Porque é tomando muito não que você vai tomar alguns sims. E aí você vai entender que talvez você precisa tomar 15 nãos para tomar um sim. Então, se eu quero tomar 10 sims, eu tenho que oferecer para 150 pessoas. Então agora eu comecei a entender como é que o negócio funciona. Mas você só vai entender isso quando você buscar não. E ficar confortável em tomar não. Sim. Então, eu fiz um evento agora e eu fiz a minha primeira venda de R$20 mil. E aí eu falei, a minha mãe, como que alguém pagou R$20 mil pra mim? Euzinha, só eu. Tipo, não tem um time ajudando ela, sou eu. Como alguém fez isso? Eu tomei um monte de não no caminho. Pra daí oferecer o 20, tranquilo, porque eu sei que a de 20 vai ter mais resultado do que a de 10, que vai ter mais resultado do que a do Novos Rumos. Sim. E é uma escolha. Assim como eu fiz escolha de entrar em mentorias, que eu também invisto esse valor. Então, pra eu chegar aqui... Eu demorei a entender isso, mas para eu chegar aqui onde eu tomei muito não. Então, todos os dias eu fortaleço assim, tipo, faz uma lista e fala, hoje eu vou atrás de quantos nãos. E vai tomando não, e vai indo num a um, assim, eu acho isso... Não sem dó. Não sem dó. Sem dó mesmo. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para extrair dela? Cara, acho que dá para continuar aqui horas. Não, a gente ficaria Eu falei que quando eu começo a falar, não para. Ela já deu a deixa, ela tem mais 2 reuniões da tarde, o negócio tá corrido, então acho que a gente conseguiu aí extrair. Foi um excelente bate-papo. Eu só tenho a agradecer. Acho sensacional. Recomendo, né? Vai estar escrito o seu Instagram aqui embaixo. Recomendo a outros profissionais ou até também não só filho, tenho irmãos na linha de medicina. Vou passar como orientação. Dá uma olhada no que está acontecendo, porque a gente sabe que é uma dor desse ambiente bem interessante que você está abordando. E eu desejo muito sucesso e será. Obrigada. Né? Que fique aí e depois vamos passar o telefone para tráfego pago e tal, né? Que ela ficou... Desafio depois a gente fala Eu já tenho não. Eu vou em busca do sim, tá vendo? Mas pra mim é isso, gente. Eu quero agradecer também. Eu acho que a gente trouxe um papo aqui, às vezes pensando em falar com médicos, mas a gente trouxe, eu acho que num geral, né? Eu acho que vale pra todo mundo que tá tentando entrar aí no digital, que tá começando, ou mesmo que não no digital, né? Acho que isso que você trouxe agora no final vale pra todo mundo, vale pra vida, vamos buscar realmente, colocar a cara a tapa. A gente fala isso, né? Então, quando a gente começou o Digital Sem Dó, foi um pouco isso da gente. Vamos colocar a nossa cara. A gente fala tanto para os clientes, então a gente senta com os clientes, faz o planejamento deles, fala, você tem que começar a fazer, porque depois que você fizer vai ficando melhor, e a gente se colocou nesse desafio também. Então estar aqui, eu acho que muito do que você falou, eu puxei para mim, então acho que é o que a gente está tentando também, com
como Digital Sem Dó, colocar mais a cara, ir à frente. E agradeço muito, sucesso aí, foi um prazer. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Assim, fiquei super feliz quando você me mandou mensagem. Eu, então, quando você aceitou, né? Imagina. Mais de 4 anos que eu te conheço e, assim, de verdade, você me inspira. Hoje você não tá aqui nessa mesa à toa, porque eu sei que você vai inspirar outras pessoas também. Então eu falei, ela tem que vir, porque vai ser muito bacana ouvir essa trajetória, ouvir o tanto que você respeitou o digital, e hoje ele é seu aliado, né? Hoje ele é total seu aliado, mas você construiu tudo isso. Então você tá de parabéns, seu trabalho é maravilhoso. Esse seu medo de uma mãe, eu já vou desmistificar isso agora. Você é maravilhosa. Obrigada. E é uma pena, a gente vai te perder como médica, mas Um assim, dia. Um dia a gente vai te perder como mas médica, Vai ser rápido. mas ganha assim em outros lados, porque é uma puta profissional. E obrigada mesmo de coração, foi muito bacana, muito mesmo. Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada. E qualquer coisa, estou aqui. Se precisarem, eu volto. A gente tem bastante assunto. A gente vai deixar a arroba da Paula aqui, vamos deixar também os nossos links. Obrigada por ter assistido, foi muito, muito bacana mesmo. Digital Sem Dó, né, gente? Falando sempre sem dó sobre as coisas que vocês precisam escutar. E nós também, né? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.